Estamos de volta com mais um episódio do Viva Família e o assunto de hoje é felicidade no casamento. Alguns anos atrás, meu amor, nós ouvimos a afirmação de um pastor amigo nosso que foi chocante. Veio ministrar os casais da nossa igreja e ele abriu a ministração dizendo: se você quer ser feliz no casamento, não case. Né? O pastor Ricardo Vasconcelos, do Ministério Família de Sucesso. Eu lembro que aquilo foi um choque assim na cara de muitos, que parecia que ele estava desacreditando o casamento. E na sequência ele emendou a frase de efeito. Né? Biblicamente falando, a gente deve casar para fazer alguém feliz e não para ser feliz. Né? Curioso que eu acredito que, assim também você, a gente nunca tinha pensado muito nisso. Mas Deuteronômio 24:5, né, quando fala que o homem ficaria 1 ano sem sair à guerra quando se casasse, a Bíblia diz que ele ficaria em casa, e o texto bíblico é para promover a felicidade à mulher que tomou por esposa. Né? Então a ênfase bíblica é que a gente deveria entrar, né, para fazer alguém feliz. Uma frase que a gente ouvia bastante, o Nelson Júnior Escolhi Esperar falar para a moçada, para os solteiros, né? Ele dizia: você não tem que procurar uma metade, no sentido de alguém que te complete, que te realize. Né? Você tem que ser alguém inteiro que tenha o que derramar na vida da outra pessoa que você vai encontrar. Todas são formas diferentes de trabalhar o mesmo princípio bíblico. Né? Quando a gente olha também, né, para o homem, muitas pessoas às vezes entendem: não é bom que o homem esteja só, como se fosse só estar solitário. Então vou fazer a mulher para preenchê-lo. Né? Na verdade, a expressão é: falhei uma auxiliadora. Né? Ou seja, Deus está dizendo: eu quero alguém que acrescente, alguém que o ajude, não apenas que produza sentimentos, né? Parceria. E ao longo de toda a Escritura a gente percebe bastante essa realidade. Eu acho que na construção desse nosso casamento abençoado de quase 3 décadas, né, a gente teve parte dessas lições que, né, sem essa clareza com a qual a gente tenta explicar hoje, a gente já foi aprendendo por outras afirmações bíblicas, né, e houve momentos onde realmente aquilo ficou bem claro. Né? Eu lembro de um momento específico que você encontrou um livro que ajudou a gente a dar alguns rótulos para aquelas questões que a gente já acreditava. Você quer falar sobre isso? Eu me lembro até hoje, né, quando nós estávamos num evento cristão e tinha uma banquinha lá com os livros, a gente sempre tem o hábito de ver os materiais, e uma capa me chamou muita atenção, porque tinha um cachorro ilustrado com 2 pulgas pulando, e o nome do livro era 2 pulgas e nenhum cachorro. Craig Hill, da Universidade da Família. Exatamente. E eu fiquei muito intrigada, falei: o que esse livro está perdido aqui? 2 pulgas e nenhum cachorro. Então eu já virei logo a Desenho já contracapa. costuma te chamar mais atenção do que só uma capa comum de livro. Né? Exatamente. Eu lembro que na contracapa estava escrito que era um livro que ajudaria, né, a ter uma nova perspectiva sobre como vencer uma mentalidade parasita. E aquela capa e toda aquela mensagem me intrigou ao ponto de eu levar o livro e querer ler aquela mensagem que impactou muito a minha vida. E qual era o significado de 2 pulgas e nenhum cachorro? Eu achei muito interessante esse paralelo que foi feito, que dizia que quando nós nos apaixonamos, nós somos como uma pulga olhando para o seu hospedeiro. Né? Quando a gente está na linha de ciências, lá de biologia, O hospedeiro foi mais bonito do que um cachorrão. a gente aprende um pouquinho sobre os parasitas. E a maioria dos parasitas, eles retiram tudo, extraem do hospedeiro, né, aquilo que ele necessita para viver e não dá nada em troca. E em alguns casos ainda, ele mata o hospedeiro, assim, ele suga tanto e retira tanto que acaba prejudicando a própria vida daquele hospedeiro, que pode E, ser, consequentemente, é dele que depende do hospedeiro para também sobreviver. Exatamente. E tem muitas pessoas, né, quando a gente nasce, a primeira fase da criança é chamada egocêntrica, porque ela não entende que tem outras pessoas que estão ali no universo. Ela acha que ela é o centro do universo e que as necessidades dela é o que gritam e todo mundo precisa correr para assistir. Por isso que o bebê chora quando ele quer qualquer coisa e ele chama a atenção para que aquela necessidade que ele está sentindo naquele momento possa ser suprida. Na medida que o ser humano cresce, é esperado que ele abandone esses atos egoístas e ele vá aprendendo a compartilhar, a interagir e a enxergar as demais pessoas. Mas é muito interessante que algumas pessoas crescem sem desenvolver essa habilidade. E elas continuam, exatamente, elas continuam, né, tendo o egoísmo ali como uma das suas facetas bem forte.
e elas têm dificuldade de enxergar as necessidades que estão perto, né, dela, e ela sempre busca que a sua necessidade seja assim, suprida. Então ele faz esse paralelo das pulgas, quando elas olham para o cachorro, elas olham e falam: "Olha, tá ali tudo que eu preciso". E ele fala então que quando nós nos apaixonamos, nós somos parecidos com uma pulga olhando para o hospedeiro. Só que E do outro lado. quando casa, descobre que na verdade não tem um hospedeiro ali, são 2 pulgas. São 2 pulgas e nenhum cachorro, ou seja, 2 pessoas cheias de necessidades, cheias de Carência. anseios, carências e sem a capacidade de suprir para o outro, né, porque nós e nós mesmos, assim, dificilmente a gente vai poder suprir aquela carência humana que um coração carrega, né. E a instrução que o livro dá, a mensagem muito poderosa, é que nós devemos olhar para Deus como o nosso hospedeiro. Ele sim Eu tenho pode, isso. é fonte inesgotável de provisão para tudo aquilo que a gente possa precisar, tudo que a nossa alma, o nosso coração possa ansiar, tipo, possa desejar, possa precisar, está em Deus a provisão. E aí ele fala que quando nós aprendemos isso, né, nos tornamos 2 pulguinhas felizes, né, porque a gente vai para o Senhor, supra as nossas necessidades, e se a gente pode sentir tanto ao ponto de poder olhar para o outro e ser alguém que vai, assim, acrescentar algo na vida da outra pulga, né, e isso é muito legal. E eu gostei demais, e como é real essa afirmação, e a gente pôde ver na nossa vida tantos momentos onde a gente precisou deixar a mentalidade de pulga para o lado. Eu me lembro quando nós nos casamos e nós tínhamos o trabalho distinto, você já pastoreando, né, você passava o seu dia na igreja, você tinha todo os seus horários ali de oração e atendimentos e tudo, e eu passava uma parte do dia, logo que nos casamos, na faculdade, e de manhã a faculdade, à tarde trabalhando, e eu trabalhava nesse primeiro ano de casada com uma turma de Uma parte das maternal. noites ainda me apoiava no ministério. É, eu lecionava uma turminha de maternal, que eram crianças de 2 a 3 anos, e eu lembro que na época eu tinha ali perto de 13 alunos, 11, 13, e eu não tinha auxiliar, então eu cuidava basicamente, eu vou ficar com o número menor ali, 11 bebês, que eu não lembro exatamente, mas eram 11 no mínimo, e eu me lembro que eu chegava em casa tão, tão cansada, porque era muita atenção, porque essa fase, as crianças, às vezes, uma piscada um pouquinho mais longa, assim, um mordia o outro, e então eu tinha que ficar muito atenta e cuidar daqueles bebês, e eram fraldas, e eram mamadeiras, eram copinhos, e eram tantas coisas, e eu chegava extremamente cansada. E eu lembro que você muitas vezes chegava esgotado também, e aí começava um campeonato das pulgas, né. Você falava: "Eu tô tão cansado", e a pulga aqui falava: "Eu Tomás. tô mais. Ah, eu tô com um pouco de dor de cabeça, com certeza a minha tá doendo mais que a sua". E eu lembro que tanto você quanto eu, nós sempre tivemos o hábito de orarmos pelos nossos relacionamentos, né. E eu me lembro nessa fase, a orar ao Senhor, falar: "Me ensina a ser uma esposa segundo o teu coração, Deus, me ensina a ser uma esposa que pode enxergar as necessidades do meu esposo e tudo". E eu lembro que o Espírito Santo começou a me constranger o meu coração. Quando eu me lembro de uma das vezes que a gente chegou em casa e eu dei essa resposta que você falou que estava cansado, eu disse que eu estava mais. E o Espírito Santo me advertiu, ele falou: "Por que você não pergunta como foi o dia dele? Tipo, muda o foco, tipo, não começa o campeonato de pulgas já". E eu lembro que eu perguntei pra você: "Mas como foi seu dia?". E aí a gente teve um momento tão gostoso que a gente sentou no nosso sofá, e aí você, tipo, contou como tinha sido seu dia tão desafiador, e eu fiquei, assim, com muita compaixão, porque tinha sido um dia bem bem, assim, puxado mesmo pra você, emocionalmente e tudo, porque quando nós nos dispomos a servir as pessoas, é uma parte de tudo que a gente tem também é colocado ali. Então, muitas vezes, quando a gente ouve tantos No basta os nossos problemas. problemas, você tem que É, olhar os problemas de todo mundo. exatamente. Eu lembro que você estava tão, assim, realmente ali, assim, tinha sido um dia pesado. Eu queria explorar um elemento que você está colocando, não Sim. sei se é a hora já de Mas então vou só quebrar só seu termina a raciocínio. história, né. E eu lembro que depois dessa intervenção, tiveram tantas outras que foram nos ajudando, e também quando nós lemos esse material que você leu na sequência ali, a gente também começou a conversar mais sobre esse assunto, e foi muito poderoso na nossa vida, né. E agora entra aí com o que você lembrou. Bom, o que você falou a respeito de Deus ser a nossa fonte, né? Sim, A nossa intenção aqui não é meramente dar dicas para relacionamentos, como se qualquer pessoa natural e sem Deus pudesse ter exatamente a mesma coisa, porque o centro de tudo, na nossa existência, na capacidade de viver aquilo que o Criador projetou de melhor, é trazê-lo, né, para o nosso relacionamento. Então, quando eu nem sei de quem ouvi essa frase, porque já faz tanto tempo, mas alguém disse: se você quiser entender o propósito de algo, volte à origem.
né? Então, quando você olha lá o primeiro casal, né, Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus visitava o casal todo dia, né? E eu gosto de brincar que não respeitou nem a lua de mel do casal. Ele estava todo dia lá. O que Deus estava sinalizando desde o início? Não há a menor possibilidade de que vocês sejam felizes sem me incluírem, né? Então, assim, a gente precisa de um ponto de partida importante aqui. Não é apenas ter a ajuda de Deus para que a gente faça o casamento funcionar. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Mas, acima de tudo, a gente está tão conectado nele a ponto de, como você disse, ele ser quem supre nossas necessidades, quem nos realiza. Eu acho que nós temos um ponto favorável, né? Porque nós já casamos com essa perspectiva de estar realizado em Deus e à disposição de viver o que Ele tinha para nós, né? E as nossas conversas, já desde o namoro, né? Nós estamos encontrando, né, um parceiro compatível com o propósito de cada um para que a gente viva aquilo. Então, quando você põe Deus primeiro, no sentido, vamos obedecer seus mandamentos, né? O mundo taxa a gente de besta quando tem decisões como a nossa e dos nossos filhos, de vamos nos casar virgem, mas honrar Deus, colocá-lo em primeiro lugar, deixá-lo, né, ser quem nos supre, a gente tem visto que faz toda, né, toda a diferença. Então, eu acho que vale parar e enfatizar isso, até para quem está nos assistindo, ouvindo, questionar qual lugar que Deus está ocupando na sua vida, porque a gente precisa entrar nesse lugar, né? Quando eu era garoto, eu lembro de uma frase que eu vi em alguma igreja, não me lembro se no púlpito, se no ministério infantil, né, que Deus é tão grande que ele não cabe no universo todo, mas ele consegue ser tão pequeno que cabe no coração do homem, né? Mas a questão não é só cabe, né? Às vezes a gente diz que existe dentro do ser humano um vazio tão grande, mas tão grande que só Deus pode preencher, né? Então essa questão de entrar nesse lugar em Deus, estar alinhado com Ele, buscar alegria e realização nele e depois transbordar e compartilhar, deveria ser a essência do casamento. A Bíblia fala bastante sobre essas questões relacionais não limitadas ao casamento, né? Essa coisa de não ter a mentalidade parasita, eu acho que vale para todo relacionamento. A própria orientação de Paulo aos Filipenses, né? Cada um tem em conta não apenas aquilo que é seu, mas o que é o interesse do outro. Filipenses lá 2,4. Precisa nos fazer parar e pensar: Bíblia, o amor não é egoísta. 1 Coríntios 13, né? De não nos colocarmos no centro. Agora, a questão do egoísmo, existe um lado humano que é você sair daquela fase extremamente egocêntrica de criança. Mas o ser humano, na sua natureza carnal, ele nunca vai estar totalmente liberto de algum nível de egoísmo, por mais que tenha amadurecido em relação ao egoísmo da infância. E a gente vai ter que encontrar um lugar em Deus onde a gente morre para nós mesmos, onde toma cruz, onde, né, se anula, mas a gente conseguiu ir aprendendo essas verdades a ponto de, eu lembro quando o Israel nasceu, né, eu percebi que você estava numa crise. Cheguei a me questionar se era alguma depressão pós-parto. E aí um dia nós fomos conversar, né, e você sinalizou que estava o coração pesado, porque a gente morava a 700 quilômetros, aproximadamente dava quase a mesma medida da casa dos nossos pais, que eram em cidades diferentes, mas não distantes, né? E você ficava imaginando, e a gente não estava nem com a ótica de avô que nós temos hoje. A gente estava pensando mais no Israel mesmo, né? Do que nos pais. E, puxa, vai crescer longe dos avós. Numa época em que as viagens eram difíceis, já começando de carro, a gente tinha nem aeroporto, nem condição de voo, não tinha internet para comunicação, as ligações eram caras. E né? para contrastar, eu cresci muito perto da minha avó e carregava tantas assim, memórias especiais. E eu queria muito que os meus filhos pudessem também carregar essas memórias, porque amor de vô e amor de vó é bom demais. Então, foi o que gerou a crise, né? Hoje a gente fala com certeza. E quando você externou isso, até entendi depois porque você foi tão relutante no início em colocar. Eu lembro que eu falei para você: olha, se isso for um problema, se for mexer realmente com você, eu estou disposto a sair de Guarapuava, que era o lugar onde eu estava pastoreando. Você falou: eu não quero mexer com o plano de Deus na sua vida. Eu falei: olha, o plano de Deus, né, na minha vida, que envolve o ministério, eu posso executar em qualquer lugar. Né? Eu lembro que eu falei para você aqui, nós temos uma equipe, não é que a igreja vai
perecer, sair, você, minha casa, minha família estão em primeiro lugar. Evidentemente, naquele momento eu não tinha orado, não tinha buscado a Deus, mas estava sinalizando: eu estou disposto a sacrificar por causa de você. Né? E eu lembro que você ficou muito temerosa e depois de uns dias orando, você falou que Deus falou claramente com você, né? Que apesar de eu poder estar no ministério em qualquer lugar, naquela época, estação, o lugar era ali, né? E que se houvesse, né, qualquer direção de Deus mais à frente, a gente ajustaria. E eu lembro que foi um momento muito marcante para nós dois, né? Você me olhando, né, e tratando aquilo que para mim era mais importante, obviamente depois da família, com a disposição de colocar de lado para priorizar você e o Israel. Eu, por outro lado, vendo que você estava disposta, né, dizer: não, nós temos uma aliança, nós estamos juntos, nós combinamos, a gente sabia que o que Deus tinha era isso aqui antes de ter filho, não vamos sacrificar, e a gente conseguiu marcar ponto, né, para os dois lados, né? Isso ao longo da caminhada muitas vezes era algo que mexia comigo. Eu dizia: eu sei a importância que era isso. Ela podia simplesmente ter aceitado, pensado só nela, né? Ela se preocupou não só em me colocar em um lugar, mas o Deus que dirige as nossas vidas. Então, a gente vai percebendo na prática a diferença que isso faz, né? Não significa que de vez em quando a gente não dava uma de pulga, mas que a gente conseguiu aprender exercendo a ótica, avaliar, né? E acho que hoje, quando as pessoas nos perguntam quais as orientações vocês têm para os casais, vocês colocariam entre as mais importantes, sem sombra de dúvida, você tem uma mensagem que você prega, e que às vezes eu prego sua mensagem também, destruindo a mentalidade parasita, que eu acredito que é essencial, né? O que mais você acredita que ajudou a gente a entender isso, além do livro, dessas afirmações? Eu acho que os próprios... Eu acho que ter filhos ajuda a gente a aprender muito a deixar de ser egoísta. Obriga. Porque quando os filhos nascem, o teu sono não é o mais importante, as tuas necessidades básicas, e você suprime para que as necessidades básicas da criança possam estar sendo ali atendidas. Então você come depois, você dorme menos, você toma banho na hora que dá, você vai, enfim, é tudo muito desafiador. Eu acho que Deus realmente pensou em tudo quando ele criou a família, porque a gente cresce e a gente é tão aperfeiçoado no exercício da paternidade, da maternidade, né? Eu me lembro que muitas vezes eu chegava tão cansada do trabalho, porque mesmo quando o Israel nasceu e depois a Alissa, eu continuei trabalhando como pedagoga, e eu lembro que algumas vezes eu chegava... Um ponto importante: você esperou aquela fase mínima, onde eles pudessem te acompanhar na escola, no horário de trabalho, que acho que isso rende outra conversa. Eu me lembro que assim que, né, o Israel nasceu, eu entrei em licença maternidade e eu estava para Mas decidir não se se... entregar tudo agora, não. Eu acho que essa questão de como você lidou com carreira, profissão, trabalho, seus anseios e os filhos, eu Mas acho eu que quero contar merece... essa história porque também é um Tá pouquinho bom. sobre destruir a mentalidade parasita, assim. Eu me lembro que eu estava muito assim, na dúvida mesmo se eu voltava a trabalhar assim que acabasse minha licença maternidade, ou se eu parava para dar esse primeiro período ali, assim, assistir realmente, né, a criança ali bem de perto. E eu lembro que no começo eu estava muito empolgada para ficar. E mesmo a gente não tendo uma renda tão alta, mesmo juntos trabalhando, nós já tínhamos conversado sobre isso, de readequar a nossa realidade somente ao teu salário, né? O que seria a gente simplificar bastante, mas olhando para aquilo que era mais importante, estar com o filho e assisti-lo de perto, valeria o fato de a gente ter que viver ainda um pouquinho mais simples do que a gente vivia. E só que na medida que aqueles meses da licença maternidade estavam acabando ali, eu lembro que eu estava muito na dúvida, porque na verdade eu estava muito cansada, eu estava muito esgotada. Parecia que eu não sabia falar de outra coisa, a não ser de fralda, mamada, bebê. E aquele sentimento de querer voltar à normalidade, ou de me reconhecer até mais como pessoa, assim, começou a mexer comigo. E eu falei: não, eu acho que eu vou voltar a trabalhar. E seria meio período, teria talvez como até ter o Israel perto, né? Que foi o primeiro filho que nós tivemos, e até talvez na escola. Então eu tava realmente começando a querer considerar, porque eu estava muito esgotada. E as minhas motivações eram realmente para poder não estar só em casa, porque muitas vezes o serviço de casa não é valorizado, reconhecido, e esse primeiro Sabe momento disso, da esgotamento. maternidade... Quando eu chegava em casa, abria a porta, estava esperando com o Israel, eu já entregava, Tó. Eu dizia um beijo, um abraço primeiro, mas assim, era aquela coisa... Não Por favor, por favor, ajuda. E então eu lembro que eu estava
com essa aflição, assim, dentro de mim, de querer acertar, mas tão cansada e tudo. E eu fui conversar com a amada Florência, uma mulher muito sábia, amiga, preciosa, e eu fui falar para ela, e ela Que perguntou, a gente chamava de voense. voense. E eu lembro que ela me Maneiro como a perguntou Nata assim, chamava. é, e eu lembro que assim, ela foi muito certeira assim nas perguntas que ela abordou. Ela falou: "Tá, por que você quer voltar a trabalhar?" E eu não tive de pronta coragem de falar, porque eu tô me sentindo esgotada, porque eu não me sinto, parece que recompensada por tudo que eu faço aqui dentro da casa e não acaba nunca esse trabalho e, pelo menos trabalhando na escola, eu tenho um salário. Enfim, eu não puxei por esse lado, porque eu acho que eu não tinha nem coragem de verbalizar, porque não era tão bonita a minha justificativa, então eu fui por outro lado que não era mentira, que também complementava, e eu falei: "Ah, eu quero voltar a trabalhar, porque daí eu vou ter como comprar as coisinhas pro meu filho, que eu acho tão lindas, roupinhas da marca tal, que eram tão caras e era a febre do momento, o sapatinho da marca tal, que também as crianças que se vestiam super legal usavam, e eu gostava muito de brinquedos pedagógicos que eram caros, e eu falei: "Então eu vou poder comprar os brinquedos dessa marca ou daquela, os pedagógicos e livros e tudo, e eu quero que meu filho possa ter essas coisas". E eu lembro que ela olhou bem nos meus olhos, e ela falou: "Você acha que seu filho vai lembrar qual foi a calça jeans?", porque eu lembro de ter mencionado calça jeans da marca tal, e ela falou: "Você acha que ele vai se lembrar quando ele for mais velho, qual era a marca da calça jeans que ele estava usando? Ou você acha que ele vai se lembrar dos brinquedos que você investiu tanto?", porque na verdade, com a minha experiência de várias filhas e também agora os netos, a gente gasta tanto com algumas coisas, o que eles gostam são os potes, a colher de pau, são essas coisas que eles ficam lá mais brincando e essas nem custam tão caro. E você acha que realmente isso vai fazer diferença lá na frente? Ou o fato de você estar perto dele ou não, isso vai, o que que você acha que vai ter mais peso na balança? E eu lembro que eu falei um "Amém" pra ela, assim, sabe quando você faz "Ai, amém". Aquilo doeu e eu sabia que Deus estava usando a sabedoria daquela irmã preciosa para alertar o meu coração sobre aquilo que eu estava colocando na balança na hora da escolha, Mas é a, né. a realização da roupa é a do pai, não é do filho. A gente tá querendo satisfazer os nossos próprios anseios, não os deles. E aí, como ela tinha sido tão certeira, assim, naquele conselho, eu falei: "E também tem a questão de eu me sentir tão cansada, tão esgotada, e parece que eu já não tenho mais assunto, parece que eu já estou desconectada da realidade das pessoas, porque, eu não sei falar outra coisa, se não for horário de mamada e fralda e essas coisas, e é tão chato, parece que eu não sou mais um ser humano, parece que eu virei só isso". Ela falou: "E é assim mesmo, faz parte, vai passar, as fraldas vão ficar para trás, as mamadeiras também, e vão vir outras fases, e isso faz parte desse momento, e é algo tão precioso que você está fazendo, você vê, tem coisas que não tem preço", e ela foi me lembrando sobre você ouvir as primeiras palavras e ver os primeiros passos e as primeiras ações, ela falou: "Isso aí nunca vai voltar, e você, se você perder, você perdeu, e é isso", ela falou: "E você vai dar uma para outra pessoa poder participar desse momento e você fica de fora", e ela usou até essa, eu falei: eu não quero perder", ela falou: "Então, considere todas essas coisas", e depois outra, ela falou: "Ninguém vai amar o seu filho como você, seu esposo. Ninguém vai estar tão preocupado com o desenvolvimento dele em todas as questões. Então, você ter esse olhar de perto, você poder acompanhar, discipular, ensinar, ministrar, sabe, esses primeiros anos". E eu era pedagoga, eu sabia tudo isso, de como era importante esses primeiros anos, porém a gente na hora ali, tipo, do desespero mesmo, do cansaço, isso foi algo que abalou meu coração, mas foi muito bom esse conselho, e eu pude então deixar Honestamente, eu nem lembrava a canseira que era até a gente observar nosso filho e nora agora com as crianças pequenas. vivendo a mesma fase, né. Aliás, o Israel fica sempre perguntando: "Eu dei esse trabalho para você?" Eu falo: "Claro que sim". Eu brinco com ele, falo: "É que se faz, é que se paga". É. Mas, quando eu fico olhando para eles, eu lembro: gente, era isso. Às vezes aquele desespero dá um cochilo. Eu lembro, às vezes, da gente estar atendendo pessoas em casa, porque você, né, com as crianças pequenas, às vezes era mais difícil sair à noite, a gente encaixava e recebia pessoas, e às vezes você pedia licença, dizia: "Gente, dá licença um pouquinho, é hora de colocar a criança para dormir, eu já volto", né. E eu lembro mais disso na época do Israel do que da Lissa, mas também acontecia, e daqui a pouco voltava o Israel, você que estava dormindo. Filho, cadê a mãe? Dormiu. É, Porque era acabava a assim, era bateria. um nível de cansaço e esgotamento que a gente também consegue entender esse desespero, mas a gente tem que ser guiado pelo princípio, né. Exatamente. E eu vejo que é muito amor de Deus, ele nos permite oportunidades onde a gente possa ser aperfeiçoado, né, porque a nossa natureza ela é muito ruinzinha.
E porque Deus nos ama, Ele permite que todas essas, enquanto um casamento é um primeiro exercício, porque já não é mais o que eu quero, o que eu espero, o que eu gostaria, mas é o que nós queremos. E esses ajustes, né, do nós, ele tem um valor, ele tem um custo, ele tem um preço para cada uma das partes, né? Porque sempre vai ter o ajuste ali dos dois lados. É muito difícil. Se uma parte só abre mão, vai gerar uma frustração muito grande nesse coração de ver que só ele se doa, só ele que abre, só ele coopera. As duas partes precisam ter esse olhar. E eu vejo como Deus põe tantas. Depois do casamento vem os filhos, que também a gente é obrigado a fazer esse exercício. E depois os Sempre uma pais mais pressão para tirar velhos. nós do centro. E os pais mais velhos também que se dedicaram tanto a nós e nos amaram tanto e merecem esse nosso olhar. E às vezes, quando vai chegando essa parte, também a gente precisa ser paciente e também doador nessa idade que eles requerem um pouquinho mais de atenção e cuidado. Então, eu vejo que é muito amor de Deus nos permitir ser trabalhados e para que a gente abandone essa mentalidade que faz muito parte da natureza humana sem Deus. Mas com Deus, nós somos encorajados a termos esse olhar de empatia, de amor ao próximo, né, de não colocar só aquilo que é importante para nós mesmos como o primeiro. E a gente teve tantas situações que fomos realmente, eu estou tentando aqui lembrar alguns exemplos mais práticos, né? Enquanto você pensa, eu vou fazer um comentário. Desde a adolescência, eu brinco que eu descobri, entre aspas, né? Sempre teve lá, mas foi o momento que eu tive contato. Um versículo que para mim se tornaria uma diretriz de vida. Você cansou de me ouvir falar sobre isso, Mateus 7,12, quando Jesus disse: fazei aos outros o que quereis que vos faça. Mas eu descobri que mesmo assim, bom, a forma como eu quero ser tratado, eu trato, aquilo que eu quero receber, eu procuro doar. Mas mesmo levando esse versículo muito a sério, durante muito tempo ainda tinha meio que uma motivação egoísta. Porque não é só fazer porque é bom para o outro. É porque se eu ser meio eu colho, de alguma forma eu também quero colher. Então, às vezes, até se a gente não tomar cuidado, né, atos de doação e de tentar viver esse padrão ainda pode ter um fundo e uma motivação escondida. E eu lembro assim, quando a gente começou a entender essa questão da mentalidade parasita, de estar orando e dizer: Deus, a gente precisa de quebrantamento, a gente precisa de morte para nós mesmos, a gente precisa de humilhação, né? Então, assim, se eu tivesse a certeza de que isso não me beneficia de nenhuma forma, eu continuaria fazendo, né? E a questão é que não tem como você não se beneficiar. Porque assim, a verdadeira realização não está apenas em buscar o que é seu, principalmente quando falamos de uma vida a dois, né? Você feliz, se eu te faço feliz, isso transborda e respinga para o meu lado, né? Mas assim, embora como consequência não possa ser evitado, é importante que não haja motivação errada, né? Então, por exemplo, Deus fez promessas: dai e ser-vos-á dado. Não tem como a gente no reino espiritual, quando é generoso, né, não colher aquilo. O problema é que tem gente confundindo propósito com consequência, né? E aquilo que deveria ser só uma consequência, que é ele ser beneficiado, está virando propósito. Aí a motivação se mescla, vira egoísta, e essas coisas a gente vai ter que estar buscando, discernindo a Deus, e muitas vezes a gente não vai conseguir enxergar isso também sem a ajuda de Deus, né? Aí de novo nós voltamos para aquele ponto, porque é tão importante estar afinado com Deus para conseguir enxergar e ajustar essas coisas. Mas o nível de doação de uma mãe é algo assim, além da capacidade de entendimento do homem. Apesar que assim, a gente tem um outro nível de doação para suprir a casa, né? E isso também envolve sacrifícios, mas assim, eu confesso para você que hoje, olhando nosso filho e nossa nora, eu penso que ele foi muito guerreiro. Porque naquela época parece que não tinha capacidade de mensurar, como hoje, depois de tanto tempo na vida ter passado, a gente vê como foram as coisas antes e depois, né, daquela fase dos filhos pequenos. Eu acredito que a maioria das pessoas, de fato, precisa desse alento, entender que tudo que estamos fazendo pelos outros vai transbordar, vai retornar. Tanto a alegria de ver filhos bem criados, supridos, né, que vão nos dar honra e alegria depois, a própria sensação de fizemos do jeito de Deus, isso que você falou, o exercício de morrer para nós mesmos, né? Então, os benefícios são inúmeros, além da capacidade de ele estar. E de forma prática, eu vejo muitas famílias perto da gente que me inspiram muitas vezes com as suas atitudes, né? E eu já vi vários casais comentando que quando os dois querem crescer, por exemplo, nas suas carreiras,
e ainda fazer esse exercício que é bem assim difícil você fazer, tipo, de criar filhos, mantendo carreiras e tudo junto. E eu já ouvi vários casais assim compartilhando que eles decidiram por algum momento apoiar o pai, por exemplo, estudando, fazendo ali suas pós-graduações e tal. Quando esse termina, daí é a vez da mãe, e aí vai equilibrando todas essas coisas. Eu vejo isso muito como exemplo também de você não ser egoísta, né? Não colocar só sobre uma parte os benefícios, por exemplo, para fortalecer carreira e tal. Isso em todas as coisas, né? Eu acho legal quando você escuta um testemunho, tipo assim, daí meu marido decidiu não conseguir parar para que eu pudesse agora ter um tempo, e aí ele me apoiou nesse período. É muito legal quando a gente vê casais que conseguem ter essa inteligência mesmo, né, ali de se É organizar. uma briga invertida, né? Pela prioridade do outro. Sim. E eu acho muito lindo quando, por exemplo, nós temos os nossos pastores, pastor Eibe e pastor Andréa, eles são tão exemplares nisso. E eu fico achando tão lindo a forma como um serve o outro, como um tá sempre tão preocupado, assim, de que o outro esteja bem, né? Então, você vê ali, eu tô compartilhando porque são coisas que me motivam, assim, né? Qualquer, assim, ali, de repente, o pastor Eibe falou que não tá legal, ela já corre com uma xícara de chá. E eu vejo vice-versa, quando ele fala, querida, então você não quer deitar um pouquinho? Para aí, né? E sempre assim, os dois fazendo coisas com esse. A gente, quando tá perto, eu fico observando, porque eu acho que eles são um casal, assim, realmente inspiração. E eu procuro reproduzir isso, né? E quando depois eu falo, não, eu também preciso ser assim. E eu acho que essa mentalidade da gente não se colocar em primeiro. Eu me lembro que um dia nós estávamos com eles e o pastor Eibe falou assim, num evento, muitas coisas acontecendo na igreja, e eles estavam cuidando de um grupo grande ali de visitantes e pastores e tudo. E o pastor Eibe chegou perto da pastora Andréia e falou assim, querida, me ajuda a pensar onde a gente pode almoçar, porque teríamos que almoçar rápido com um grupo grande para voltar para a programação ali do evento. E aí eu fiquei só observando a pastora Andréia falando para ele, querido, olha, se você estiver pensando só no tempo, a gente poderia ir nesse lugar. Eu sugiro esse lugar. Se você estiver pensando também na qualidade, se você quiser que o pessoal possa comer melhor, assim, eu sugiro esse restaurante, porque tem isso, aquilo, né, tem diferente para gosto. E ela falou várias coisas e ainda deu uma terceira opção, usando a palavra sugiro. E eu pensei, quem é sugiro? Será um japonês? Né? Quem é sugiro? E brincando um pouquinho com isso, lógico, né? Eu achei tão linda a expressão dela, porque eu falei, gente, nessa hora ela se colocou realmente naquele lugar de auxiliadora, né? E você vê que quando a palavra de Deus pede para o homem amar a esposa, né? Como Cristo amou a igreja, ele está chamando para um exercício de altruísmo enorme, porque Cristo morreu pela Amor igreja. sacrificial. Amor sacrificial. E quando fala também para as mulheres se submeterem aos seus esposos, Respeitar. respeitá-los, se colocar nesse lugar de auxiliadora, também é um exercício sacrificial, também. Então, para as duas partes é pedido isso, né? E quando eu ouvi ela usando essa palavra, esse tal do japonês do sugiro, eu falei, gente, como ela está desempenhando tão bem essa função de ser uma auxiliadora, de não ser egoísta, porque muitas vezes, quando meu marido chutou a bola para mim na cara do gol, o que que a gente poderia fazer? Eu pensei assim, e eu tenho até vergonha de contar, e eu conto para a edificação da amada igreja, que eu pensei, o que que eu tô com vontade de comer? Por que a gente não vai naquele restaurante tal que é tão bom? Pensando às vezes até assim, "Puxa, eu vou aproveitar a oportunidade aqui pra gente todo mundo, não porque era uma sugestão ruim, mas não foi aquela, nunca, eu vi ela operando de uma forma Focado tão nos outros. Não. focada nas pessoas e não nela mesma, que eu fiquei constrangida e eu falei, eu vou adotar esse tal do sugiro, né? E eu lembro que várias vezes depois disso eu usava o sugiro, porque eu achei tão lindo, assim, não estou impondo, estou nesse lugar de dar uma sugestão para cooperar, não sendo egoísta, pensando no todo. E eu lembro que a resposta dela foi tão sensacional, porque ela falou: esse, se estiver considerando mais isso, esse por essa questão, e essa por essa questão, e eu sugiro, sugiro, sugiro. Eu achei lindo. Então, eu acho que essa mentalidade não egoísta, ela se revela em tantas coisas, né? Eu lembro que quando eu já fui confrontada algumas vezes pensando no menu da semana, assim, o que eu ia cozinhar. Porque até nessa hora você favorecer o que os outros gostam de comer, não só o que você gosta. Porque muitas vezes os nossos melhores pratos, as nossas melhores receitas para quem cozinha são aquelas coisas que você mesmo gosta de comer, né? Você se dedica em aperfeiçoar aqueles pratos, é uma coisa que você vai repetir talvez mais vezes. Mas às vezes você vai ter ali na sua família direta, que vai sentar à mesa com você, gostos um pouquinho distintos. Tem aquele que gosta de uma pimentinha, e isso é fácil de resolver, porque você põe um potinho do lado. Mas tem aquele que vai gostar de algumas coisas que talvez você não goste e também precisa ser incluído. Então, desses pequenos detalhes no dia a dia, eu acredito que essas coisas elas permitem que a gente possa estar colocando em prática, né, você ser um pouquinho mais altruísta, você ser mais parecido com Deus, porque esse é o nosso objetivo, eu acho que enquanto a gente vive família, a gente poder
ser um pouquinho mais parecidos com Jesus e ter essa mentalidade doadora, essa mentalidade abençoadora, essa mentalidade de serviço. Eu me lembro que enquanto eu crescia, como era gostoso, eu saía para o colégio, a minha mãe já acordava com a gente. Ela já preparava café, preparava torrada e preparava as coisas e fazia um ovo mexido. E ela sempre estava ali com coisas, opções para a gente comer. Ela mesma fazia o Nescau, ela até era zelosa demais até. Mas ela entendia que aquele momento nosso era corrido e a gente precisava sair. E ela preparava. Quando a gente chegava, as camas estavam arrumadas, cheirosas. A casa estava perfumada, estava limpa. E era tão gostoso. A gente chegava, tinha aquela comida quentinha preparada. Assim, nós somos tão amados e tem coisas que a gente só vai dar mais valor quando realmente a gente, de repente, muda o cenário. Eu lembro quando Israel, assim que ele foi estudar fora e ele passou a ser aquele que era responsável por prover a sua própria comida, a sua própria organização. Ele me ligava e ele falava assim, mãe, então quer dizer que as roupas não aparecem magicamente e automaticamente de volta no guarda-roupa? Tipo, tinha todo um processo que eu não fazia conta. E depois ele ligava outro dia e falava, mãe, então quer dizer para você ter um prato de arroz, você tem que cozinhar esse arroz. É assim que funciona. E a gente dava muita risada, porque ele fazia essas ligações constantemente. E ele me agradecia em cada ligação. Mãe, obrigada. Até hoje, cada fase da vida dele, ele começa a considerar outras coisas. Ele tem muito esse exercício de agradecer a gente, assim. É muito lindo isso no coração dele. E aí, eu lembro que eu ria muito com essas ligações dele, mas eu me lembro da fase quando eu descobri que as roupas não ficavam cheirosas tão facilmente, que existiam várias técnicas envolvidas de doação, de amor, de zelo, né? E falei, como é bom a gente ter, às vezes, isso. E eu imagino, eu via você, quantas vezes você, tão cansado, você levantava cedo e pegava as suas coisas para fazer e trabalhava, assim, trabalhou tanto por nós, né? E eu falo, você sempre foi esse homem tão dedicado e focado nas coisas. E eu falava, e não importava se você estava bem, se você estava cansado, se você estava, às vezes, gripado e tudo, você sempre foi. E fazer essa coisa por amor ao chamado, mas também à família, e sendo sempre tão fiel. Então, existem medidas que precisam ser reconhecidas. Glória a Deus por todos, né? Todos doadores em níveis diferentes, assim, mas reconhecer tudo isso, mas e permitir que a gente não entre nesse lugar de só ficar cobrando o outro, porque a vida fica tão chata e tão pesada quando Você a gente mexeu no só assunto interessante. Cobrança. Sim. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3, o marido pague à mulher o que lhe é devido e a mulher semelhantemente pague ao marido. O contexto ali, ele vai acabar falando da intimidade do casal, né, como parte dessa dívida. A palavra traduzida ali, dívida, é literalmente a mesma que era usada para dívida financeira. Mas isso chama a atenção da gente que no casamento, na aliança do casamento, e se estende a toda a família, a gente não tem apenas direitos. A gente tem deveres, né? Os deveres são a nossa dívida para com o outro. Agora, normalmente, quando a gente reclama do outro não estar cumprindo o nosso direito, que é o dever dele. Mas você já viu que ninguém briga pelo inverso, né? Sim. Olha, eu não estou suprindo o seu dever como deveria, o meu dever como eu deveria, atendendo o seu direito, outro não, eu é que estou falhando. Eu acho que isso em si já revela a essência da natureza egoísta. É tão melhor quando, né, alguém tá com outro tipo de briga, não falei como você, como deveria, não, eu também não deveria ter respondido, não, mas eu errei, né? Errei mais, seria bem melhor se esse fosse o tipo de briga. E a própria natureza da ocorrência frequente, que quase sempre a nossa queixa é tentar suprir o nosso direito, cobrar o dever do outro, mas a gente não dá o mesmo peso quando é o nosso dever e o direito do outro, já deveria fazer a gente repensar. A Bíblia está cheia de orientações muito práticas. Aliás, eu costumo dizer que a Bíblia é um livro de relacionamento. Você pega os 10 mandamentos, primeiro 4, a relação do homem com Deus, os outros 6, a relação do homem com seus pares, seus semelhantes, né? E há muitas orientações que a gente deveria levar mais em conta. E uma delas, que eu acho que a gente pode falar aqui, além da reclamação, se você quiser mexer, que é um ponto interessante, né? A cobrança, né? Reclamação. Mas é a disposição de ser suporte na fraqueza dos outros, né? Quase sempre, quando você fala, eu quero até ler um versículo aqui, te pega no telefone, quase sempre que eu te vejo compartilhar essa palavra, em algum momento no final, você vai citar Romanos 15, verso 1 e 2, que diz, ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos.
Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, né? Então, assim, o maduro, ele tem uma responsabilidade até maior do que o outro que ainda tem debilidades e que não amadureceu. E o foco é sempre, tire os olhos de si, né? Quando a pessoa acha que isso é muito pesado, isso já indica o quão imatura espiritualmente ela é, né? Porque, na verdade, é libertador quando você deixa de ser o centro, quando você conecta com o coração de um Deus que é doador, quando você não está só demandando as coisas para você, porque às vezes a gente tem certos anseios com motivações erradas. Os discípulos estavam disputando entre eles qual era o maior. Jesus chama, Marcos 10, né, e diz para eles, ei, o exemplo sou eu. Filho do homem não veio para ser servido, veio para servir, né? Então, assim, o próprio Cristo, que é o nosso principal exemplo, está nos mostrando que você não tem que buscar o seu interesse e o do outro. Eu fico imaginando, né? A gente, obviamente, teve inúmeros desafios, problemas, tivemos que sentar muitas vezes, pedir perdão um ao outro, com os filhos, eles entre si, eles com a gente. Mas eu fico imaginando, se a gente não tivesse entendido e cultivado esses princípios, né? Teria sido algo trágico, terrível. A gente não poderia estar falando tão bem do casamento da família hoje. E eu vejo muita gente, né? Recentemente a gente estava assistindo um filme e tinha comentários assim de que a família é algo chato, que é problemático, e as pessoas acabam ficando nesse lugar quando não resolvem as suas questões. E a melhor maneira é abandonar a mentalidade de parasita e adotar a de Deus, que é servidora. Mas sobre ser suporte. Eu gosto muito da história da boia. Tipo, eu gosto da história, mas eu gosto de ouvir você contando. Ah, sim, até porque foi você que me deu o enquadro, né? Na verdade, eu te dei a ajuda. Eu joguei a boia. Eu lembro de uma ocasião de estar corrigindo as crianças e você ter me chamado para uma conversa depois, nunca na frente deles, você nunca fazia isso na frente deles, né? E você me disse assim, meu amor, quando alguém está se afogando, a melhor coisa a ser feita é jogar uma boia e não dar o sermão de porque ainda não aprendeu a nadar, né? E eu lembro que aquilo realmente mexeu comigo, porque por mais que você queira ajudar os filhos e eles vão ter que ser corrigidos na ação errada, né? A maneira como eles vão receber aquilo depende se eu só estou sendo cobrado ou se tem alguém que pensa no meu, né, no meu próprio interesse. Então, de repente, é lógico que o pai tem uma missão de ser firme com os filhos, acha que normalmente a mãe é muito soft, muito leve, mas eu percebi que aquela dinâmica me deu bem mais resultado. E eu tô falando isso mais nesse, porque nem sempre... De mostrar suporte. Suporte. Né? E assim, a mentalidade... que eu penso até do filho não é só algo a ser corrigido, mas é algo que tem que ser compreendido, trabalhado, ensinado. E também, às vezes, a gente cobra coisas que a outra parte não tem assim como natureza ou por algo que já entendeu. Então, quando a Bíblia fala que a gente tem que ser suporte na debilidade do outro, muitas vezes a debilidade, aquele ponto fraco, aquilo que ainda não aprendeu, nos incomoda demais, né? Então, você já entendeu que é importante você ouvir primeiro, falar depois, mas a outra parte ainda não. Então, você poder ajudar isso, né? E eu lembro quantas coisas eu tinha por debilidade. A gente já comentou até em outros bate-papos por aqui, que eu tinha muita dificuldade de falar sobre o que eu até sentia, dificuldade de ser direta, e como foi importante você me jogar a boia nisso, e você me ensinar, né? Então, a gente precisa ser esse suporte mesmo na fraqueza um do outro. E também, quando a gente reconhece que aquilo não é algo tão natural, ser também um pouquinho mais paciente, né? E ter talvez conversas com amor e paciência, e também colocar oração para que a gente possa ir ajudando um ao outro nisso, e crescendo e suportando, e sendo suportando não no sentido vai ter que me engolir, mas suportando no sentido de dar suporte para, né, que a pessoa possa crescer nisso. Quando a Bíblia traz essa perspectiva de ser suporte, acho que essa distinção de não é só suportar no sentido de aguentar, mas dar suporte é importante e interessante. Eu queria ler aqui 1 Coríntios 13, de 4 a 8, que diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, agora ênfase para não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, né? E à medida que a gente olha para as declarações desse amor bíblico, né, a gente de fato tem que se perguntar, nós estamos refletindo isso,
né? Porque se o amor não busca seu próprio interesse e o tempo todo eu estou explorando o anseio de ser feliz, alguma coisa já não está em linha. A maior parte das conversas de pessoas que estão falando de buscar o divórcio é eu tenho direito de ser feliz, infelizmente, né? Elas não levam em conta a dor da ruptura daquele relacionamento, que vai produzir para elas, para os filhos, para uma série de questões, mas o problema é que onde quer que leve a mentalidade parasita, eles não vão conseguir, né, ser felizes, porque não tem jeito de você ser feliz só à custa do sacrifício dos outros. A maior alegria é quando a gente consegue entrar nesse lugar, né, em Deus, de dizer, eu não busco só o que é meu, eu busco o que é do outro, né? E as pessoas estão perdendo oportunidades de crescimento, eu não diria só pessoal, mas acima de tudo, para nós vivemos, né, ou deveríamos viver de acordo com a palavra de Deus, entrar nesse lugar de maturidade espiritual, né? Há uma realização em servir que só os maduros descobrem, entendem, e por mais que a nossa cabeça possa às vezes sugerir, você não teve gratificação aqui, a gente precisa lembrar que o cristão é guiado por uma mentalidade das recompensas eternas, né? Um dia nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. E lá quem vai ser melhor recompensado não é só quem foi servido, é quem serviu, né? Não é quem buscou o seu próprio interesse, é o dos outros. E embora dá para ter alegria aqui, eu estou mais interessado em termos de prioridade na alegria e realização eterna dessa recompensa do que só na passageira. Agora, podendo combinar os dois, melhor ainda. Mas muita gente, em nome de uma alegria aqui, que eles nunca vão conseguir, estão sacrificando tudo lá na frente também, e a gente tem que parar para pensar nisso. É verdade. E a gente só quer, então, deixar uma mensagem aqui encorajadora, dizendo que sim, é possível ser feliz no casamento, né? E a palavra de Deus, ela é recheada de princípios que nos permitem viver essa plenitude dentro da família, né? Então, eu quero encorajar realmente cada coração, cada ouvinte agora, a estar buscando conhecer a palavra de Deus e aplicá-la no seu dia a dia, porque ela é verdadeiramente o manual do fabricante. Então, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E quando a gente entra nesse lugar de obediência, a gente vai poder colher os frutos e vai poder transbordar de alegria, porque Deus é fiel e a palavra é maravilhosa, é verdadeira. Então é isso, se você talvez possa estar passando aí nesse momento, né, um momento de dificuldade, de desafio, dá uma refletida sobre essas questões, né, deixa o egoísmo de lado, começa a colocar o servir por primeiro, né, e eu tenho certeza que você vai ver frutos dessa sua atitude, porque quando a gente entra no lugar de obediência aos princípios, a gente vai ser abençoado e a gente quer realmente encorajar o teu coração nisso. O apóstolo Paulo, em Atos 20:35, cita uma frase que ele atribui ao Senhor Jesus, mas ela não se encontra nos evangelhos. O que nos faz, pela lógica, acreditar que ele ouviu isso diretamente do Senhor, né? O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, eu vos entreguei, né, aquilo que eu recebi do Senhor. Ele, diferente dos outros apóstolos, caminharam com Jesus, ele se converte depois, mas houve muitas aparições, ensino e revelações do próprio Jesus a ele. E a frase é, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, né? A gente precisa entender que há uma dinâmica, não quer dizer que receber não é bom. Todo mundo que é abençoado com algo sabe que isso gera um nível de contentamento, né? Mas a Bíblia está dizendo que o dar é algo ainda melhor, né? Melhor em que perspectiva? Se você olhar na egoísta, eu estou me esvaziando, está indo para o outro, mas quando você entende a mentalidade de Deus, tudo é diferente. Deus diz para Abraão duas coisas, numa frase só. Eu te abençoarei e eu farei de ti uma bênção. E eu sempre digo para as pessoas, melhor do que apenas ser abençoado é você ser abençoado a ponto de ser um abençoador. Ou seja, a gente só recebe de Deus para transbordar, né? E quanto mais a gente transborda, mais recebe. No casamento e nos relacionamentos não são diferentes. Não existe injustiça em nenhuma doação. Não aos olhos de Deus, né? Não há chance da gente se dedicar e isso cair no esquecimento. Eu espero que isso encoraje as pessoas. Algo mais a ser dito sobre o assunto? Acho que por hoje é só. Então tá bom. Encerramos aqui chamando você àquela ação prática. Viva a família! Um projeto que merece ser vivido e celebrado. E quero pedir algo. Se você tem sido abençoado por essas conversas, compartilhe, né? Não sentimos nenhuma necessidade, viu no canal, de inscritos, mas queremos que aquilo que tem nos abençoado alcance o maior número possível de pessoas. É isso. Deus abençoe. Deus abençoe.